Duas mulheres desceram do mesmo trem, cada uma segurando uma carta diferente, cada uma absolutamente certa de que seria a esposa de Francisco Almeida. E o pior de tudo era que ele não fazia ideia de como aquilo tinha acontecido. Francisco Almeida estava parado na plataforma da estação, com o chapéu nas mãos e o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Aos 42 anos, ele nunca imaginou que estaria ali, esperando uma noiva por correspondência, como se fosse encomendar gado ou sementes. Mas a vida tinha outros planos para ele. Há 4 anos, Carolina partiu durante um parto que levou também o bebê que esperavam. Desde então, sua filha Mariana, que tinha apenas 7 anos na época, transformou-se em uma menina quieta, rebelde, que passava os dias escondida no celeiro e se recusava a usar os vestidos que a mãe tanto caprichava. A fazenda prosperava, os animais estavam bem alimentados, a colheita nunca falhou. Mas a casa era um depósito de bagunça, roupas amontoadas, louça suja acumulada, poeira cobrindo cada móvel. Francisco tentou, mas não tinha jeito com essas coisas. E Mariana, com seus 11 anos, preferia subir em árvores e cavalgar do que aprender a cozinhar ou arrumar a casa. Ele precisava de ajuda. Precisava de uma presença feminina que trouxesse ordem, cuidado, talvez até devolvesse a Mariana um pouco da menina que ela foi antes de perder a mãe. Foi assim que escreveu para uma agência da capital. Descreveu-se com honestidade. Fazendeiro viúvo, 42 anos, com uma filha de 11, procurando esposa para reconstruir um lar. A resposta veio 3 semanas depois. Uma mulher aceitara a proposta e chegaria no final de maio, numa sexta-feira, pelo trem das 2 da tarde. E ali estava ele, no dia marcado, observando o trem se aproximar com aquele barulho de metal contra metal, o vapor subindo em nuvens brancas, o apito ecoando pela estação quase vazia. Francisco ajeitou o colete, passou a mão nos cabelos grisalhos nas têmporas, respirou fundo. Ele se preparou para conhecer uma mulher, uma única mulher que mudaria o rumo da vida dele e de Mariana. O trem parou. As portas se abriram, e então aconteceu algo que Francisco jamais poderia ter previsto. Do terceiro vagão, desceu uma mulher alta, de cabelos ruivos, presos em um coque firme, olhos verdes que pareciam examinar tudo ao redor com atenção. Ela usava um vestido verde escuro, prático, de viagem, e carregava uma mala de couro marrom bastante gasta. Desceu com passos decididos, olhou ao redor e, ao ver Francisco, caminhou direto na direção dele. Mas antes que ela chegasse, do vagão seguinte, uma segunda mulher desceu. Baixinha, morena, com cabelos pretos trançados caindo sobre o ombro. Vestido cinza simples, uma trouxinha de pano nas mãos em vez de mala. Ela olhou ao redor com timidez, os olhos procurando alguém, até pousar o olhar em Francisco e começar a caminhar na direção dele também. Francisco ficou imóvel. O que estava acontecendo? A mulher ruiva chegou primeiro, estendendo a mão para cumprimentá-lo com firmeza, como o homem faz com o homem. Francisco Almeida? Ela perguntou, a voz clara e direta. Sim, sou eu. Francisco respondeu, apertando a mão dela sem entender. Rosa Mendes, a agência me enviou. Recebi sua carta há 1 mês. Aqui está a confirmação. Ela tirou do bolso um envelope amarelado e entregou para ele. Francisco pegou o papel, mas antes que pudesse abrir, a segunda mulher chegou, parando a poucos passos de distância. Ela não estendeu a mão, apenas segurou a trouxinha com mais força e disse baixinho, "O senhor é Francisco Almeida?" "Sim", ele respondeu, agora completamente confuso. "Eu sou Clara Tavares. A agência disse que o senhor estava à minha espera." Trouxe a carta. Ela também tirou um envelope do bolso do vestido, esse ainda mais amassado. Francisco olhou de uma para outra. Rosa, alta e confiante. Clara, pequena e tímida. Ambas com cartas. Ambas esperando ser recebidas como noiva.
Seu cérebro tentava processar a situação absurda. Ele escreveu para uma agência. Como era possível que duas mulheres tivessem vindo? Aguardem um momento, Francisco pediu, abrindo primeiro a carta de Rosa. Lá estava. Agência de casamentos da capital. Confirmação de que Rosa Mendes aceitara a proposta de Francisco Almeida, fazendeiro, 42 anos, viúvo. Tudo correto. Ele abriu a segunda carta, a de Clara. Exatamente a mesma coisa, mas de uma agência diferente, com outro nome, outro endereço. Se você chegou aqui agora e gosta de histórias que mexem com o coração, se inscreva no canal. É desse jeito que a gente continua trazendo relatos que emocionam e fazem pensar na vida. Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. A gente adora saber até onde essas histórias chegam. Francisco sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Duas agências diferentes, duas mulheres diferentes, mas ele tinha escrito apenas para uma. Como isso aconteceu? Tem algum problema? Rosa perguntou, cruzando os braços e franzindo as sobrancelhas. Eu não entendo, Francisco balbuciou. Escrevi para apenas uma agência. Não sei como a segunda carta foi enviada. Clara deu um passo para trás, o rosto empalidecendo. O senhor não me quer aqui? Não é isso, Francisco respondeu rápido demais. É que eu esperava uma pessoa, não duas. Rosa olhou para Clara pela primeira vez, avaliando-a de cima a baixo. Clara abaixou os olhos, apertando ainda mais a trouxinha contra o peito. O silêncio entre os três foi quebrado apenas pelo barulho do trem partindo, deixando-os sozinhos na plataforma. Francisco não sabia o que fazer. Mandar uma embora seria cruel. As duas tinham feito uma viagem longa, abandonado suas vidas, acreditado na promessa de um novo começo. Mas como ele poderia ficar com as duas? Isso não fazia sentido. Ele precisava de uma esposa, não de duas mulheres competindo sob o mesmo teto. Olha, Francisco começou escolhendo as palavras com cuidado. Eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu. Vocês duas estão aqui. Vocês duas vieram acreditando que seriam minha esposa, e eu não posso simplesmente mandar alguém embora assim. Então o que o senhor propõe? Rosa perguntou, a voz mantendo aquele tom firme. Francisco pensou rápido. Proponho que as duas venham para a fazenda. Vamos conviver por 2 meses. Vocês vão conhecer minha filha, ajudar com a casa, e depois desse tempo eu faço minha escolha. A que eu escolher se torna minha esposa. A outra recebe dinheiro suficiente para recomeçar a vida em outro lugar com dignidade. Rosa e Clara trocaram olhares. Rosa mantinha a postura firme, mas Clara parecia prestes a desmoronar. Finalmente, Rosa assentiu. É justo. Aceito. Clara demorou mais alguns segundos, mas também concordou com um aceno de cabeça quase imperceptível. Aceito. Francisco pegou as bagagens das duas e as conduziu até a carroça que estava amarrada do lado de fora da estação. Ajudou Rosa a subir primeiro, depois Clara. As duas mulheres sentaram-se lado a lado no banco de trás, sem se olhar, sem trocar palavra. A tensão era tão densa que parecia ocupar espaço físico entre elas. O caminho até a fazenda levava cerca de 1 hora. Francisco tentou quebrar o silêncio algumas vezes, explicando sobre a propriedade, sobre os animais, sobre Mariana. Rosa fazia perguntas diretas sobre o trabalho. Quantas cabeças de gado havia, que tipo de plantação, se havia empregados. Clara permanecia calada, olhando a paisagem com os olhos arregalados, como se nunca tivesse visto tanto verde junto. Quando chegaram, o sol já começava a descer. A fazenda se estendia diante delas, casa grande de madeira com varanda, celeiro vermelho ao fundo, currais, galinheiro, horta abandonada tomada por mato. Rosa examinou tudo com um olhar crítico. Clara apenas segurou a trouxinha com mais força. A porta da casa se abriu e Mariana apareceu.
cabelos castanhos embaraçados, vestindo calça remendada e camisa de menino, pés descalços sujos de terra. Ela parou no batente, olhando as duas mulheres com desconfiança. Mariana, venha conhecer as visitas, Francisco chamou, descendo da carroça. A menina não se moveu. Quem são elas? São... Bem, elas vão ficar conosco por um tempo, Francisco explicou, procurando palavras que não complicassem mais a situação. Vão ajudar com a casa e você vai ter companhia feminina. Não preciso de companhia feminina, Mariana retrucou, cruzando os braços. Estou bem sozinha. Rosa desceu da carroça sem ajuda e caminhou direto até a menina. Mariana, Sou Rosa. Prazer em conhecer você. Ela estendeu a mão. Mariana olhou para a mão estendida, mas não a apertou. Tanto faz. E ela deu meia volta e entrou na casa, deixando a porta bater atrás de si. Rosa abaixou a mão devagar, o maxilar tenso. Clara desceu da carroça com a ajuda de Francisco e murmurou. Ela não gosta de estranhos. Ela não gosta de ninguém desde que a mãe morreu. Francisco corrigiu pegando as bagagens. Mas vamos dar tempo. Entrem, vou mostrar onde vão ficar. A casa por dentro era exatamente como Francisco havia descrito em pensamento. Bagunça. Roupas jogadas sobre as cadeiras, louça empilhada na pia, chão de madeira empoeirado, teias de aranha nos cantos. Rosa olhou ao redor com expressão indecifrada. Clara apenas seguiu Francisco em silêncio. Ele as levou até um quarto nos fundos da casa. Tinha duas camas estreitas, uma cômoda velha, janela pequena com cortina rasgada. Vão ter que dividir o quarto, Francisco avisou. É o que tenho disponível. Espero que não seja problema. Não é, Rosa disse, entrando e colocando a mala sobre uma das camas. Clara entrou depois, escolhendo a outra cama, colocando a trouxinha aos pés dela com cuidado, como se guardasse algo precioso. Francisco saiu para dar privacidade. As duas mulheres ficaram sozinhas pela primeira vez. Rosa abriu a mala e começou a tirar roupas dobradas com perfeição, organizando na cômoda. Clara permaneceu sentada na beira da cama, as mãos no colo, olhando para o chão de tábuas. Você não vai arrumar suas coisas? Rosa perguntou sem olhar para ela. Não tenho muita coisa, Clara respondeu baixinho. Rosa parou o que estava fazendo e virou-se. Olha, essa situação é estranha para nós duas, mas já que vamos ter que conviver, podemos ao menos ser civilizadas. Clara levantou os olhos pela primeira vez. Você quer ser minha amiga? Não disse isso, Rosa respondeu rápido. Disse que podemos ser civilizadas. Tem diferença. Clara voltou a olhar para o chão. Entendi. O jantar foi silencioso e constrangedor. Francisco tinha feito um ensopado simples, mas estava sem sal e com os legumes meio crus. Rosa comeu sem reclamar, embora fosse visível que não estava satisfeita. Clara comeu pouco, empurrando a comida no prato. Mariana se recusou a sentar com eles, pegou um pedaço de pão e foi comer no celeiro. Depois do jantar, Rosa se ofereceu para lavar a louça. Clara se ofereceu para varrer o chão. Francisco ficou observando as duas trabalharem, cada uma em seu canto, evitando se esbarrar, evitando conversar. Ele se perguntou se tinha feito a escolha certa trazendo as duas. Talvez tivesse sido mais sensato mandar uma embora imediatamente. Mas qual? Como escolher entre duas mulheres que ele mal conhecia? Naquela noite, deitado em sua cama, Francisco ouviu vozes baixas vindo do quarto das mulheres. Não conseguia distinguir as palavras, mas o tom era tenso. Ele suspirou, virando-se de lado, encarando a escuridão. Os próximos 2 meses seriam difíceis, para todos. No quarto, Rosa estava deitada com os olhos abertos, encarando o teto. Clara também não dormia, virada para a parede. Nenhuma das duas disse boa noite. Nenhuma das duas sabia como lidar com a presença da outra. Ambas tinham vindo buscar um novo começo, uma nova vida, talvez até amor. Agora,
Precisavam disputar tudo isso. E nenhuma sabia ao certo como fazer essa disputa sem perder a própria dignidade. Mas havia algo que nenhuma delas percebeu naquela primeira noite. Algo que mudaria tudo nos dias que viriam. Mariana, escondida no celeiro, chorava abraçada a uma boneca velha que pertencera à mãe, sussurrando: "Não quero nenhuma delas aqui, não quero ninguém no lugar da mamãe." Os primeiros dias na fazenda estabeleceram uma rotina estranha. Rosa acordava antes do sol nascer, já estava na cozinha preparando café quando Francisco descia. Ela assumiu o comando das refeições sem pedir permissão, reorganizou a despensa, jogou fora o que estava vencido, fez lista do que precisava comprar na vila. Clara acordava logo depois, mas se mantinha quieta, ajudando onde podia sem se impor. Lavava roupa no tanque, pendurava no varal, dobrava com capricho cada peça. Francisco observava as duas com atenção. Rosa era eficiente, prática, resolvia problemas sem perguntar. Consertou a porta da despensa que não fechava direito, organizou as ferramentas no celeiro, até sugeriu mudanças na rotina de alimentação dos animais. Ela tinha opinião sobre tudo e não tinha medo de expressá-las. Clara era o oposto. Quieta, quase invisível, mas quando Francisco prestava atenção, notava os pequenos detalhes. As flores que apareceram em um jarro na mesa, o cheiro de pão fresco que ela fazia nas tardes, o remendo perfeito em suas camisas rasgadas. Mas Mariana continuava sendo o maior desafio. A menina evitava as duas mulheres como se fossem doenças contagiosas. Quando Rosa tentava puxar conversa, Mariana dava respostas curtas e saía. Quando Clara oferecia comida, ela pegava e ia comer sozinha. Francisco tentou conversar com a filha várias vezes, mas ela se fechava ainda mais. Uma tarde, Rosa decidiu tentar uma abordagem diferente. Ela tinha trazido alguns livros na bagagem, livros que usava quando dava aulas. Encontrou Mariana sentada na varanda, mexendo em um pedaço de madeira com um canivete. "Mariana, posso sentar?" Rosa perguntou. A menina deu de ombros, o que Rosa interpretou como permissão. Sentou-se no degrau ao lado, colocando um livro entre elas. "Trouxe isso para você. É sobre uma menina corajosa que vive aventuras. Achei que poderia gostar." Mariana olhou para o livro, mas não pegou. "Não gosto de ler." "Tem certeza? Essa história é sobre uma menina que não tinha medo de nada. Ela escalava montanhas, explorava cavernas, enfrentava tempestades. E daí?" Mariana cortou um pedaço maior de madeira sem querer, fazendo-o cair no chão. Rosa respirou fundo. "Pensei que poderíamos ler juntas. Eu leio um capítulo, você lê o próximo. Poderia ser nossa atividade." "Diz, não quero atividade com você," Mariana falou, levantando-se. "Não quero atividade com ninguém." Ela entrou na casa, deixando Rosa sozinha na varanda com o livro nas mãos. Clara havia observado a cena da janela da cozinha. Quando Rosa voltou para dentro, o rosto vermelho de frustração, Clara não disse nada. Apenas continuou amassando a massa de pão, as mãos trabalhando com ritmo constante. Naquela tarde, Clara terminou os afazeres da cozinha e caminhou até o celeiro. Sabia que Mariana passava horas ali, escondida entre os fardos de feno. Encontrou a menina no canto mais escuro, sentada no chão, a boneca velha no colo. Clara não disse nada. Apenas sentou-se a alguns passos de distância, tirou da trouxinha que sempre carregava linha, agulha e um pedaço de tecido branco. Começou a bordar em silêncio. Os dedos se moviam rápidos, criando flores pequenas e delicadas no tecido. Mariana fingiu não perceber, mas seus olhos se desviavam vez ou outra para observar o trabalho de Clara. Depois de meia hora de silêncio, a menina falou: "O que está fazendo?" "Bordando," Clara respondeu sem parar o trabalho. "Aprendi quando era pequena." "Para que serve?" "Para deixar as coisas bonitas e para acalmar a cabeça quando ela está confusa."
Mariana ficou quieta por um momento. Sua cabeça está confusa? Quase sempre, Clara admitiu com um meio sorriso. O mundo é confuso. Bordar ajuda a colocar ordem nas coisas, mesmo que seja só em um pedacinho de pano. A menina se aproximou um pouco, observando os pontos. É difícil? No começo, sim. Depois, os dedos aprendem sozinhos. Clara continuou bordando, não convidando Mariana para tentar, não forçando nada. Mas no dia seguinte, quando Clara voltou ao celeiro na mesma hora, Mariana já estava lá, esperando. E no dia seguinte também. E no outro. Clara bordava, Mariana observava. Às vezes, a menina fazia perguntas. Às vezes, ficavam em silêncio. Clara nunca perguntou sobre a mãe, nunca tentou ser a nova mãe, nunca tentou ser nada além do que era. Uma mulher quieta bordando em um celeiro. Está curtindo essa história? Então me conta aqui nos comentários. Você acredita que conquistar confiança precisa de tempo e silêncio, ou de palavras e ação? Quero saber o que você pensa. Enquanto isso, Rosa se frustrava cada vez mais. Suas tentativas de se aproximar de Mariana falhavam todas. Oferecia ajuda com lições, a menina recusava. Sugeria passeios, era ignorada. Tentava elogios, recebia indiferença. Rosa não estava acostumada a falhar. Tinha sido professora bem-sucedida, sempre soube lidar com crianças. Mas Mariana era diferente. Mariana tinha uma parede ao redor do coração, e Rosa não conseguia encontrar a porta. Uma noite, Rosa desabafou com Francisco na varanda enquanto ele fumava cachimbo. Não sei mais o que fazer com sua filha. Já tentei de tudo. Francisco deu uma tragada longa antes de responder. Mariana não é um problema para ser resolvido, Rosa. Ela é uma criança machucada que precisa de tempo. Eu sei disso. Rosa retrucou, a voz carregada de frustração. Mas Clara mal fala com ela, e mesmo assim a menina fica horas no celeiro com ela. Por quê? Talvez porque Clara não está tentando, Francisco sugeriu suavemente. Às vezes as pessoas não querem ser consertadas, só querem ser aceitas do jeito que estão. Rosa cruzou os braços, olhando para o horizonte escurecido. Então você está dizendo que vou perder? Não é uma competição, Rosa. Mas é... Ela insistiu, virando-se para ele. Você disse que ia escolher uma de nós. Como não é competição? Francisco suspirou. Ele não tinha resposta para isso, porque Rosa estava certa. Era uma competição, mesmo que ele não quisesse enxergar desse jeito. E no momento, Clara estava ganhando. Não porque fosse mais bonita ou mais habilidosa, mas porque tinha encontrado um jeito de alcançar Mariana sem forçar nada. As semanas foram passando e a dinâmica na casa se estabeleceu de um jeito estranho, mas funcional. Rosa cuidava de tudo que era prático: cozinha, limpeza pesada, organização. Clara cuidava dos detalhes: flores, bordados, remendos, pequenos confortos. E Mariana, lentamente, começou a aceitar a presença de Clara. Não de forma aberta, mas em pequenos gestos. Pegava o pão que Clara fazia e murmurava obrigada. Mostrava os desenhos que fazia na madeira. Uma vez, até pediu para Clara ensinar um ponto diferente no bordado. Francisco observava tudo e seu coração começou a se inclinar, não por beleza ou habilidade, mas por algo mais profundo. Clara tinha alcançado sua filha de um jeito que ele próprio não conseguira em 4 anos. Tinha devolvido a Mariana um pedacinho da menina que ela foi antes. E isso valia mais do que qualquer outra coisa. Rosa percebia a mudança no olhar de Francisco. Via como ele olhava para Clara quando ela não estava prestando atenção. Via como ele sorria quando encontrava as flores que ela colocava pela casa. E isso a desesperava. Ela não estava acostumada a perder. Precisava provar seu valor, mostrar que podia ser útil de outras maneiras. Foi então que Rosa decidiu consertar o telhado.
Havia goteiras em 2 cômodos, e toda vez que chovia, precisavam colocar baldes para aparar a água. Francisco tinha dito que consertaria quando tivesse tempo, mas estava ocupado com a colheita. Rosa pensou, se ela consertasse sozinha, mostraria que era capaz, forte, independente. Mostraria que podia fazer trabalho de homem. Uma manhã, enquanto Francisco estava no campo e Clara na cozinha, Rosa pegou as ferramentas, madeira e pregos, e subiu no telhado. Era mais alto do que parecia de baixo, e o sol de meio-dia castigava forte. Ela começou a trabalhar, arrancando as telhas quebradas, medindo a madeira, pregando as novas. Clara saiu para estender roupa e viu Rosa lá em cima. "Rosa, isso é perigoso! Desça daí! Estou bem!" Rosa gritou de volta, concentrada no trabalho. "Já está quase pronto!" Mas o telhado estava velho, a madeira podre em alguns lugares. E quando Rosa pisou em uma viga que parecia firme, ela cedeu. Rosa perdeu o equilíbrio, tentou se agarrar em algo, mas era tarde demais. Caiu. O baque foi terrível. Clara largou a roupa e correu. Rosa estava caída no chão, o braço em ângulo estranho, sangue escorrendo de um corte na testa, gemendo de dor. Clara gritou por ajuda e Mariana apareceu correndo do celeiro. A menina olhou para Rosa no chão e empalideceu. "Vai buscar seu pai!" Clara ordenou, e pela primeira vez sua voz saiu firme, forte. "Corre!" Mariana correu como nunca tinha corrido. Encontrou o pai no campo, ofegante, gritando que Rosa tinha caído. Francisco largou tudo e cavalgou de volta para casa. Quando chegou, encontrou Clara ajoelhada ao lado de Rosa, pressionando um pano contra o corte na testa, segurando a mão dela, sussurrando: "Aguenta, aguenta, já vai chegar ajuda." Francisco mandou Mariana buscar o médico na vila, enquanto ele e Clara carregavam Rosa para dentro de casa, deitando-a na cama do quarto que dividiam. O braço estava quebrado, isso era óbvio. A batida na cabeça preocupava mais. O médico chegou 1 hora depois. Examinou Rosa, imobilizou o braço, fez pontos no corte da testa e deu o diagnóstico. Braço quebrado, concussão leve, muitos hematomas. Ela precisaria de repouso absoluto por pelo menos 2 semanas, talvez 3. Alguém teria que cuidar dela constantemente. "Eu cuido", Clara disse sem hesitar. Francisco olhou para ela surpreso. "Clara, você não precisa fazer isso. Ela é sua... Bem, vocês estão competindo?" Clara completou baixinho. "Eu sei, mas ela está machucada. E ninguém merece sofrer sozinho." E foi assim que Clara passou as próximas semanas cuidando de Rosa. Trocava os curativos, ajudava-a a comer quando a dor era forte demais, levava água fresca, lia para ela quando Rosa reclamava de tédio. Rosa, no começo, ficou desconfiada. Tentou recusar a ajuda, mas estava fraca demais para resistir. "Por que está fazendo isso?" Rosa perguntou uma noite quando Clara trocava o curativo do braço. "Eu sou a única coisa entre você e o que você quer." Clara amarrou a atadura com cuidado antes de responder. "Porque você é um ser humano que está sofrendo, e eu não consigo ver alguém sofrer sem ajudar. Se você está acompanhando essa história e ela está tocando seu coração, clique em Valeu Demais para apoiar o canal. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que a gente continue trazendo histórias que emocionam como essa." Rosa ficou quieta por um longo momento. "Você é uma pessoa melhor do que eu, Clara." "Não sou não," Clara respondeu recolhendo os panos sujos. "Só sou diferente. Você é forte de um jeito que eu nunca serei. Mas força não é só levantar coisas pesadas ou consertar telhados. Às vezes força é só sentar com alguém e deixar o silêncio curar." Nos dias que se seguiram, algo mudou entre as duas mulheres. Rosa começou a fazer perguntas sobre Clara. De onde vinha, como tinha aprendido a bordar, por que tinha fugido. Clara respondia com honestidade, sem se esconder. Falou do padrasto violento, das noites que dormia com fome,
de como aprendeu a fazer-se pequena para sobreviver. Rosa, por sua vez, contou sobre perder os pais cedo, sobre a tia rígida que a criou, sobre perder o emprego de professora porque ousou ensinar as meninas a pensar por si mesmas em vez de só obedecer. Elas descobriram que não eram tão diferentes assim. Ambas tinham sido feridas pela vida. Ambas estavam ali buscando recomeço. E aos poucos, a rivalidade deu lugar a algo inesperado. Respeito. E respeito, com o tempo, virou amizade. Quando Rosa finalmente se recuperou o suficiente para andar pela casa, já era outro mês. O braço ainda estava imobilizado, mas a cor tinha voltado ao rosto, e o corte na testa estava cicatrizando bem. Ela desceu para a cozinha uma manhã e encontrou Clara preparando mingau, Mariana sentada à mesa bordando um pedaço de pano e Francisco tomando café. "Bom dia", Rosa cumprimentou, e todos viraram para ela. "Rosa!" Mariana levantou-se, uma mistura de surpresa e alívio no rosto. "Você está melhor." Rosa sorriu, surpresa com a reação da menina. "Estou sim, graças aos cuidados da Clara." Francisco puxou uma cadeira. "Sente-se, não force ainda." Rosa sentou-se com cuidado, e Clara colocou uma tigela de mingau quente na frente dela. Suas mãos se tocaram por um breve momento quando Clara soltou a tigela, e ambas se entreolharam. Algo não dito passou entre elas. Uma compreensão silenciosa. Naquela tarde, enquanto Rosa descansava na varanda e Clara colhia verduras da horta que tinha começado a plantar, um homem chegou à fazenda em uma carroça. Era alto, ombros largos, barba bem aparada, vestido com roupas simples mas limpas. Parou na frente da casa e desceu. "Boa tarde", ele cumprimentou, tirando o chapéu. "Estou procurando Francisco Almeida." Rosa, que estava na varanda, respondeu: "Ele está no celeiro. Posso ajudar?" O homem olhou para ela e algo em seu olhar mudou. Curiosidade, interesse. "Sou Pedro Cardoso. Abri uma loja de ferragens na vila há 2 meses. Vim trazer as ferramentas que o senhor Almeida encomendou." "Um momento, vou chamá-lo." Rosa se levantou com cuidado, mas antes que pudesse dar um passo, Francisco já aparecia, atraído pela voz desconhecida. "Senhor Cardoso, já esperava por essas ferramentas há semanas." Francisco apertou a mão do visitante calorosamente. "Peço desculpas pela demora. Estava ajeitando a loja e cuidando das minhas filhas. Sou viúvo, vê, e fica difícil conciliar tudo sozinho." Pedro olhou novamente para Rosa, que tinha voltado a sentar-se na varanda. "A senhora é a esposa do senhor Almeida?" "Não." Rosa respondeu antes que Francisco pudesse falar. "Sou uma hóspede." Pedro assentiu, mas o interesse não desapareceu de seus olhos. Ele e Francisco descarregaram as ferramentas, conversaram sobre negócios, e quando Pedro estava prestes a partir, ele hesitou. "Senhor Almeida, a senhora que está na varanda, ela estaria disponível para visitas?" Francisco ficou sem saber o que responder. Tecnicamente, Rosa estava ali para se tornar sua esposa. Mas depois das últimas semanas, depois de ver a conexão entre Clara e Mariana, depois de perceber que seu coração se inclinava para Clara, ele sabia que não seria justo manter Rosa presa a uma escolha que já estava feita. "Por que não pergunta a ela?" Francisco sugeriu. Pedro respirou fundo, ajeitou o chapéu e caminhou até a varanda. "Senhorita, me perdoe a ousadia, mas gostaria de saber se aceitaria receber minha visita na próxima semana. Poderia vir para um almoço, conhecer minhas filhas. São 2 meninas, uma de 7 e outra de 9, e precisam de orientação feminina." Rosa piscou, surpresa. "O senhor está me pedindo para conhecer suas filhas?" "Estou, e conhecer o senhor também, se me permite a honestidade." Pedro segurou o chapéu com as 2 mãos, claramente nervoso. "Perdi minha esposa há 1 ano. Não estou procurando substituí-la, mas as meninas precisam de uma figura materna, e eu também sinto falta de companhia adulta."
Rosa olhou para Francisco, que permaneceu em silêncio, deixando a decisão com ela. Ela pensou em tudo que tinha acontecido nas últimas semanas. A queda, os cuidados de Clara, a amizade que nasceu entre elas e, principalmente, o fato de que Mariana tinha escolhido Clara, não de forma consciente, não com palavras, mas com ações. E Francisco seguiria o coração da filha. Rosa sabia disso. Aceito sua visita, Sr. Cardoso. Rosa respondeu com um sorriso pequeno, mas real. O rosto de Pedro se iluminou. Maravilhoso! Venho buscá-la no próximo domingo, se o Sr. Almeida permitir. Permito. Francisco concordou, aliviado por algo estar se resolvendo de forma natural, sem mágoa. Quando Pedro partiu, Rosa ficou olhando a carroça se afastar. Clara saiu da horta, as mãos sujas de terra, observando a cena. Ela se aproximou da varanda. Ele parece um bom homem, Clara comentou baixinho. Parece, Rosa concordou. Então virou-se para Clara. Você vai ficar com Francisco, não vai? Clara baixou os olhos. Não sei, ele ainda não escolheu. Não precisa escolher, já escolheu, só não falou ainda. Rosa não havia rancor na voz. Apenas aceitação. Mariana escolheu você, e Francisco vai seguir o coração da filha, como deveria. Rosa, não precisa dizer nada, Rosa a interrompeu. Não estou com raiva. Na verdade, estou aliviada. Você é melhor para eles do que eu seria. E talvez eu seja melhor para o Sr. Cardoso e suas filhas do que seria aqui. Clara subiu os degraus da varanda e sentou-se ao lado de Rosa. Vamos continuar sendo amigas? Rosa pegou a mão suja de terra de Clara e apertou. Sempre. Naquela noite, Francisco pediu para falar com Clara na varanda depois do jantar. Mariana já tinha ido dormir e Rosa discretamente se recolheu ao quarto. O céu estava limpo, cheio de estrelas, e o ar tinha aquele frescor gostoso da noite. Clara... Francisco começou, as palavras saindo com dificuldade. Ele nunca tinha sido bom com palavras. Eu preciso te falar uma coisa importante. Clara juntou as mãos no colo, esperando. Francisco respirou fundo, procurando as palavras certas. Quando eu pedi uma noiva por correspondência, eu achava que estava procurando alguém para cozinhar, limpar, cuidar da casa. Alguém prático. Alguém que resolvesse os problemas que eu não sabia resolver sozinho. Clara ouvia em silêncio, o coração acelerado. Mas você me mostrou que eu estava procurando a coisa errada. Ou melhor, que estava procurando do jeito errado. Francisco se virou para ela, os olhos honestos na luz fraca da lua. Você não chegou aqui tentando resolver nada. Você apenas sentou no celeiro com minha filha. Apenas bordou em silêncio. Apenas foi quem você é. E de alguma forma isso consertou coisas que eu nem sabia que estavam quebradas. Clara sentiu lágrimas queimarem os olhos. Francisco, deixa eu terminar, por favor. Ele pegou as mãos dela, calejadas de tanto trabalhar. Mariana voltou a sorrir por sua causa. Ela voltou a conversar, a fazer coisas de menina, a ter esperança, e eu me peguei esperando você aparecer na cozinha toda manhã, esperando ver as flores que você coloca na mesa, esperando ouvir sua voz baixinha cantando enquanto trabalha. Clara Tavares, você quer se casar comigo? Não como uma obrigação, não como parte de um acordo, mas porque eu quero construir uma vida com você. De verdade. Clara começou a chorar, as lágrimas escorrendo livremente. Eu tenho medo, ela confessou. Medo de não ser suficiente. Rosa é tão mais forte, tão mais capaz, tão mais... Rosa é maravilhosa, Francisco concordou, mas ela não é você. E é você que eu quero, é você que Mariana quer, é você que esse lugar precisa. Então, o que me diz? Clara limpou as lágrimas com as costas da mão e sorriu através delas. Sim, 1000 vezes sim. Francisco puxou-a para um abraço, apertando-a contra o peito. Clara se permitiu derreter ali, sentindo pela primeira vez em anos que tinha encontrado um lugar seguro.
um lar de verdade. Do quarto, Rosa observava pela janela, um sorriso triste, mas sincero no rosto. Estava feliz por eles, de verdade. E uma parte dela estava curiosa sobre o que viria com Pedro Cardoso. O domingo chegou e Pedro apareceu pontualmente vestido com suas melhores roupas, a carroça limpa e arrumada. Rosa tinha se preparado também, usando seu melhor vestido, o cabelo ruivo preso em um penteado mais elaborado. Francisco e Clara a acompanharam até a porta. Volte quando quiser, Francisco disse. Esta casa é sua também. Obrigada, Rosa respondeu abraçando Clara. Cuida bem deles. Vou cuidar, e você cuida bem do senhor Cardoso. Clara piscou para ela. Rosa subiu na carroça e Pedro conduziu-a até a vila. A loja de ferragens ficava na rua principal, com uma casa nos fundos. Era modesta, mas bem cuidada. Quando desceram, duas meninas apareceram correndo. Uma morena de 7 anos e uma loira de 9, ambas com vestidos limpos, mas claramente remendados várias vezes. Meninas, esta é a senhorita Rosa, Pedro apresentou. Rosa, estas são minhas filhas, Helena e Isabel. As meninas cumprimentaram com timidez, observando Rosa com curiosidade misturada com esperança. Rosa se ajoelhou para ficar na altura delas. Prazer em conhecer vocês duas. Que vestidos bonitos! Vocês mesmas costuraram esses remendos? Helena, a mais nova, balançou a cabeça. O papai tentou, mas não sabe costurar muito bem. Rosa sorriu. Posso ensinar vocês, se quiserem, e podemos fazer vestidos novos também. Os olhos das meninas brilharam. Isabel, a mais velha, perguntou. A senhorita sabe ler? Sei, sim, era professora antes. Pode nos ensinar a ler melhor? O papai tenta, mas ele fica ocupado com a loja. Rosa olhou para Pedro, que parecia constrangido. Desculpa, elas são muito diretas. Não precisa se desculpar, Rosa disse, levantando-se. Adoro que sejam diretas. E sim, posso ensinar tudo o que vocês quiserem aprender. O almoço foi animado. As meninas falavam sem parar, contando sobre a escola, sobre os amigos, sobre como ajudavam o pai na loja. Pedro observava Rosa interagir com elas, e seu coração foi se enchendo de algo que ele achava que nunca mais sentiria. Esperança. Depois do almoço, enquanto as meninas brincavam no quintal, Pedro e Rosa conversaram na varanda da casa. Minhas filhas gostaram de você, Pedro comentou. Não é fácil ganhar a confiança delas. Desde que a mãe morreu, ficaram desconfiadas de mulheres que se aproximam. Elas são crianças maravilhosas, Rosa disse com sinceridade. Inteligentes, curiosas, só precisam de orientação. Pedro hesitou, então falou. Posso ser direto com você, Rosa? Por favor. Eu não estou procurando apenas uma governanta para minhas filhas. Estou procurando uma parceira, alguém para dividir a vida comigo. Eu sei que é cedo para falar assim, mas eu não sou homem de enganar ninguém. Se você aceitar minhas visitas, saiba que minhas intenções são sérias. Quero conhecer você melhor e, se tudo correr bem, pedi-la em casamento. Rosa ficou surpresa com a franqueza, mas também aliviada. Eu aprecio sua honestidade, Pedro. E posso ser honesta também? Eu estava na fazenda do Francisco competindo para ser esposa dele, mas percebi que não era meu lugar. Quando você apareceu, algo pareceu certo. Não sei explicar, mas sinto que talvez meu lugar seja aqui, com você e suas meninas. Mas Pedro sorriu largamente. Então, posso continuar te visitando? Pode. E eu gostaria de vir aqui mais vezes, conhecer melhor as meninas. Se você permitir, posso começar a dar aulas a elas. Até organizar uma pequena escola nos fundos da loja, como você mencionou querer fazer. Você faria isso? Faria. Ensinar é o que eu amo. E se posso ensinar enquanto construo uma família, melhor ainda. E foi assim que, naturalmente, duas histórias de amor começaram a se desenrolar ao mesmo tempo.
Os meses seguintes foram de transformações. Francisco e Clara se casaram em uma cerimônia simples na pequena igreja da vila, com Rosa e Pedro como testemunhas. Mariana foi a daminha, usando um vestido novo que Clara tinha feito com capricho especial, bordado com flores pequeninas. A menina sorria de verdade, pela primeira vez em anos, segurando a boneca velha da mãe em uma mão e a barra do vestido de Clara na outra. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se alguém se opunha ao casamento, Rosa olhou ao redor teatralmente e depois sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Se alguém se opor, vai ter que passar por mim primeiro. Todos riram, e a tensão que algumas pessoas ainda sentiam sobre a situação das duas noivas desapareceu completamente. Após o casamento, Clara se mudou oficialmente para o quarto de Francisco e Rosa continuou no quarto das duas por mais algumas semanas, até que ela e Pedro decidissem o próximo passo. Mas aquelas semanas foram diferentes. Não havia mais competição, apenas amizade verdadeira. As duas mulheres conversavam à noite como irmãs, trocavam conselhos, riam juntas. Nunca pensei que ia sair dessa situação toda com uma amiga, Rosa confessou uma noite enquanto escovava os cabelos. Eu também não, Clara admitiu deitada na cama. Mas acho que foi a melhor parte de tudo isso. Você me ensinou a ser mais forte, a ter opinião, a não ter medo de falar o que penso. E você me ensinou que força não é só gritar mais alto ou fazer mais coisas, Rosa respondeu. Você me ensinou que existe força no silêncio, na paciência, em só estar presente. 3 meses depois do casamento de Francisco e Clara, foi a vez de Pedro fazer seu pedido. Ele levou Rosa para um piquenique no campo, com Helena e Isabel escondidas atrás de uma árvore observando tudo, embora achassem que estavam invisíveis. Pedro se ajoelhou, pegou a mão de Rosa e disse palavras simples, mas honestas. Rosa Mendes, você trouxe luz de volta para nossa casa. Minhas filhas te amam. Eu te amo. Quer se casar comigo e formar uma família de verdade conosco? Rosa olhou para as meninas escondidas atrás da árvore, fingindo que não as via, e sorriu. Sim, Pedro Cardoso. Quero. As meninas saíram correndo do esconderijo, pulando e gritando de alegria, abraçando Rosa e o pai em uma confusão feliz de braços e risadas. O casamento foi marcado para 2 meses depois, tempo suficiente para Rosa costurar vestidos novos para as meninas e para ela mesma. Enquanto isso, na fazenda de Francisco, outras mudanças aconteciam. Mariana tinha voltado a usar vestidos, mas ainda subia em árvores e ajudava o pai no campo. Clara tinha encontrado o equilíbrio perfeito. Deixava a menina ser quem ela era, mas também a ensinava as coisas de mulher. Elas bordavam juntas, cozinhavam juntas, mas também consertavam cercas e cuidavam dos animais juntas. Uma tarde, Clara começou a passar mal. No início achou que era algo que tinha comido, mas quando o enjoo continuou por vários dias, sempre de manhã, ela começou a suspeitar. Pediu para Francisco levá-la ao médico da vila e quando voltaram, o rosto de ambos estava radiante. Mariana, Francisco chamou a filha que estava no celeiro. Vem aqui, precisamos te contar uma coisa. A menina veio correndo, preocupada. O que foi? A Clara está doente? Não estou doente, Clara garantiu, ajoelhando-se na frente da menina. Estou esperando um bebê. Você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha. Mariana ficou congelada por um momento, processando a informação. Então seus olhos se encheram de lágrimas. De verdade, vou ter um irmão? De verdade, Francisco confirmou, puxando as duas para um abraço. Nossa família está crescendo. Mariana começou a chorar, mas eram lágrimas felizes. Eu sempre quis um irmão. Sempre pedi para a mamãe, mas... Ela não conseguiu terminar a frase. Sua mãe está vendo lá de cima, Clara sussurrou, segurando o rosto da menina com carinho. E ela está feliz por você, por nós. Naquela noite,
Mariana dormiu com a boneca velha da mãe pela última vez. Pela manhã, ela a colocou em uma caixa bonita que Clara tinha bordado e guardou no armário. É para o bebê, ela explicou. Quando crescer, vou contar sobre a avó que ele nunca conheceu. Mas agora eu não preciso mais dela comigo toda hora. Tenho você. Clara abraçou a menina forte, sentindo o coração quase explodir de amor e gratidão. O casamento de Rosa e Pedro foi ainda mais animado que o primeiro. Helena e Isabel foram daminhas. Mariana também quis participar, e as 3 meninas juntas espalharam flores pelo caminho. A pequena escola nos fundos da loja já estava funcionando, com 6 alunas além das filhas de Pedro. Rosa tinha encontrado seu propósito: ensinar meninas a pensarem por si mesmas, a terem opinião, a serem fortes. Depois da cerimônia, as 2 famílias se reuniram para um jantar na fazenda de Francisco. A mesa estava cheia: Francisco, Clara e Mariana, Pedro, Rosa, Helena e Isabel, o médico da vila e sua esposa, alguns vizinhos. A casa que tinha sido tão silenciosa e triste por 4 anos agora transpirava vida, risadas, calor humano. Durante o jantar, Pedro levantou o copo. Quero fazer um brinde. Às vezes a vida nos dá aquilo que achamos que queremos, e às vezes nos dá aquilo que realmente precisamos. Francisco e eu achávamos que sabíamos o que procurávamos, mas a vida, em sua sabedoria, nos deu algo muito melhor. Nos deu não apenas esposas maravilhosas, mas também uma amizade entre nossas famílias que vai durar para sempre. Então brindo as confusões que Deus usa para nos colocar exatamente onde devemos estar. Saúde! Todos levantaram seus copos. Os meses passaram como folhas levadas pelo vento. A barriga de Clara cresceu, redonda e bonita. Mariana passava horas conversando com o bebê, cantando, contando histórias. Francisco estava mais feliz do que jamais imaginou ser possível depois de perder Carolina. A fazenda prosperava. A casa estava sempre arrumada e cheirosa, e havia risadas todos os dias. Rosa visitava toda semana, trazendo as meninas para brincar com Mariana. As 4 meninas corriam pelo campo, subiam em árvores, inventavam jogos. A escola de Rosa tinha crescido para 12 alunas, e ela estava realizada ensinando, inspirando as meninas a sonharem grande. Pedro expandiu a loja, contratou um ajudante e tinha mais tempo para passar com a família. Uma noite, Clara e Rosa estavam sentadas na varanda da fazenda, observando as meninas caçarem vagalumes no jardim. Os homens estavam no celeiro, conversando sobre colheitas e negócios. Era um daqueles momentos perfeitos em que tudo parece estar no lugar certo. Você já pensou em como seria diferente se uma de nós tivesse ido embora naquele primeiro dia? Rosa perguntou, balançando-se lentamente na cadeira de balanço. Clara acariciou a barriga. Penso nisso às vezes. Se você tivesse ido embora, nunca teríamos nos tornado amigas. Você nunca teria conhecido Pedro. Se eu tivesse ido embora, Francisco e Mariana ainda estariam sozinhos e eu ainda estaria fugindo. Sabe o que eu acho? Rosa se virou para a amiga. Acho que não foi coincidência. Acho que foi exatamente o que deveria acontecer. Alguém, em algum lugar, enviou aquela segunda carta de propósito. Sabia que Francisco precisava de opções. Sabia que uma de nós seria perfeita para ele e a outra seria perfeita para outra pessoa. Você acha que foi Deus? Clara perguntou. Acho que foi a vida se organizando, ou Deus, ou o destino, ou só sorte. Não importa o nome, importa que funcionou. Rosa sorriu. Aquela confusão na estação foi a melhor coisa que aconteceu para todas as pessoas envolvidas. Clara pegou a mão da amiga. Obrigada por ter cuidado de mim quando eu poderia ter sido sua inimiga. Obrigada por ter me mostrado que eu não precisava ser dura o tempo todo para ser forte. Elas ficaram em silêncio confortável, observando as meninas brincarem, ouvindo as risadas, sentindo a brisa fresca da noite.
3 semanas depois, em uma madrugada fria, Clara entrou em trabalho de parto. Francisco correu para buscar a parteira enquanto Rosa ficou com ela, segurando sua mão, limpando seu rosto com pano úmido, sussurrando palavras de encorajamento. Mariana estava apavorada, mas Rosa a colocou para ajudar, dando-lhe tarefas simples: ferver água, pegar toalhas limpas, manter o fogo aceso. A menina se acalmou tendo algo para fazer. O parto foi longo, mas sem complicações. Quando o sol nasceu, um choro agudo encheu a casa. Francisco voltou com a parteira justamente quando o bebê estava nascendo. Era um menino, pequeno, vermelho, perfeito. Clara chorou segurando-o contra o peito, e Francisco chorou também, ajoelhado ao lado da cama, tocando a cabecinha do filho com reverência. "Posso ver?" Mariana perguntou timidamente da porta. Venha conhecer seu irmão", Clara chamou. A menina se aproximou devagar, observando o bebê com olhos arregalados. "Ele é tão pequeno! Você era menor ainda quando nasceu", Francisco disse, puxando a filha para perto. "E olha como cresceu forte." "Como vamos chamar ele?" Mariana perguntou. Francisco e Clara se entreolharam. Tinham discutido nomes, mas nunca chegaram a uma decisão final. "O que você acha, Mariana?" Clara perguntou. "Quer escolher o nome do seu irmão?" Os olhos da menina brilharam. "Posso mesmo?" "Pode." Mariana pensou por um longo momento, olhando para o bebê. "Miguel. Quero chamar ele de Miguel." Era o nome que a mamãe tinha escolhido para o bebê que ela perdeu. Ela me contou uma vez, antes de ficar doente. Francisco sentiu um nó na garganta. Clara apertou a mão dele, os próprios olhos cheios de lágrimas. "Miguel é perfeito", Clara sussurrou. "Sua mãe ficaria feliz." Rosa, que tinha ficado num canto observando a cena familiar, se aproximou. "Posso pegar ele um pouquinho?" Clara entregou o bebê para a amiga. Rosa o embalou com cuidado, olhando para aquele rostinho amassado. "Bem-vindo ao mundo, Miguel. Você nasceu em uma família cheia de amor. É um sortudo." Quando Pedro chegou com as meninas, algumas horas depois, a casa estava em festa. Helena e Isabel queriam pegar o bebê. Mariana ensinava como fazer com cuidado. Francisco servia café para todo mundo. Clara estava deitada na cama, mas sorrindo, recebendo visitantes. A casa que tinha sido um depósito de tristeza agora era um santuário de alegria. À tarde, quando todos tinham ido embora e a casa estava quieta, Francisco sentou-se na cama ao lado de Clara, observando Miguel dormir no berço que ele mesmo tinha construído. Mariana estava deitada no chão ao lado do berço, já dormindo também, exausta do dia emocionante. "Consegue acreditar?" Francisco sussurrou. "Um ano atrás, eu estava sozinho, sem esperança, achando que ia passar o resto da vida apenas sobrevivendo. E agora tenho uma esposa, um filho novo e uma filha que voltou a ser criança." Clara completou, encostando a cabeça no ombro dele. "Tudo porque 2 mulheres desceram do mesmo trem. Tudo porque você foi bom o suficiente para dar chance às 2. Francisco beijou a testa da esposa. "Não. Tudo porque Deus sabia o que estava fazendo, mesmo quando nós não sabíamos." E assim terminou a história de uma confusão que se tornou a maior bênção. Se você gostou e quer continuar acompanhando histórias que tocam o coração, se inscreva no canal. Deixe nos comentários. Você acredita que os erros da vida podem ser, na verdade, acertos disfarçados? Quer saber como essas histórias te marcaram? A gente adora ler cada mensagem. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade. Até a próxima história.